A notícia começou como um sussurro tímido em um perfil de rede social, daqueles que a gente costuma ler com o pé atrás, mas que mexem com o coração da nação azul. Roger Guedes, o atacante de personalidade forte, golaço decisivo e estrela em qualquer elenco, estaria muito perto de fechar com o Cruzeiro. E em questão de minutos o que era apenas rumor virou combustível para reacender ainda mais a chama de um torcedor que aprendeu a sonhar grande de novo. De repente, a timeline celeste parecia um grande Mineirão virtual lotado, com cruzeirenses de todos os cantos do Brasil e do mundo comentando, discutindo, desconfiando e, ao mesmo tempo, deixando escapar aquele sorriso malandro de quem sabe que, se tem fumaça, é porque pode ter fogo. Imaginar Roger Guedes vestindo o manto estrelado, pisando no gramado do Gigante da Pampulha e ouvindo Cruzeiro, Cruzeiro querido ecoando nas arquibancadas já foi suficiente para deixar muita gente sem foco no trabalho, na aula e em qualquer outra coisa que não fosse o cabuloso. Para nós, torcedores, ver um nome do tamanho de Roger Guedes ligado ao Cruzeiro é mais do que um simples boato de mercado, é um símbolo claro de que o clube, depois de tanto sofrimento, dívida, humilhação e recomeço, voltou a ser vitrine de jogador grande, daqueles que decidem campeonato, vendem camisa e fazem criança crescer sonhando em imitar os dribles e os chutes de fora da área. A simples associação do nome dele ao nosso escudo já traz uma sensação de respeito recuperado, de grandeza retomada, como se o futebol estivesse devolvendo ao Cruzeiro o lugar que lhe pertence. Não dá para negar que Roger Guedes sempre despertou sentimentos intensos nas torcidas por onde passou, e com a nossa não seria diferente. A lembrança dos gols que ele já marcou contra equipes mineiras, a forma como se impõe em campo, o estilo provocador, tudo isso vai se misturando com a imagem mental dele correndo em direção à nossa torcida, braços abertos, comemorando um gol decisivo de clássico ou de mata-mata, enquanto a arquibancada desaba em gritos de cabuloso. É inevitável deixar a imaginação voar quando um rumor desses cai no colo da nação azul. Dizem que o boato começou com um comentário de bastidor, que falava de uma reunião entre representantes do jogador e pessoas ligadas à SAF, supostamente em um hotel discreto, daqueles onde grandes negócios do futebol são selados longe das câmeras, e que, a partir daí, tudo ganhou corpo. Falava-se de tempo de contrato, de bônus por metas atingidas, de um projeto esportivo voltado para colocar o Cruzeiro de volta em finais de Copa do Brasil, em brigas pela parte de cima do Brasileirão e em uma sonhada volta à Libertadores em curto prazo. À medida que as horas foram passando, surgiram insiders dizendo que já haveria até um acerto encaminhado, com detalhes sendo discutidos apenas no campo burocrático, como forma de pagamento, participação em direitos de imagem e até possíveis gatilhos comerciais com patrocinadores, porque é claro que um nome do tamanho de Roger Guedes não movimenta apenas o departamento de futebol, mas também o de marketing, de vendas e até de relações institucionais, já que um reforço desse porte passa recado para o país inteiro de que o Cruzeiro está pronto para bater de frente com qualquer gigante. Para nós, cruzeirenses, ouvir que um jogador desse nível pode vestir a camisa estrelada é como um abraço depois de muita pancada. Lembramos de tudo que o clube passou, da Série B, das incertezas, dos elencos limitados, e comparamos com agora, em que se fala de nomes que realmente elevam o patamar, que chegam para ser protagonistas e não apenas completar elenco. A sensação é de que a reconstrução segue firme e que o torcedor, que nunca abandonou, está finalmente começando a colher os frutos de tanta fidelidade nos piores momentos. Imagina só um ataque do Cruzeiro com Roger Guedes aberto pela esquerda, livre para cortar para dentro e acertar aqueles chutes venenosos no ângulo, alimentado por um meio-campo qualificado, com laterais apoiando, com o time jogando para frente, em cima do adversário, no Mineirão lotado, à noite, com o estádio iluminado e a torcida cantando sem parar. É esse tipo de cena que faz o cruzeirense perder o sono e ficar atualizando o celular o tempo todo, na esperança de ver aquele aqui é Cruzeiro acompanhado pela foto do jogador segurando o manto azul. Do ponto de vista tático, a especulação ainda é mais deliciosa, porque Roger Guedes é daqueles atacantes modernos, capazes de flutuar entre as linhas, de jogar como ponta, segundo atacante ou até falso 9, o que daria ao treinador um leque enorme de variações. Pensar no Cruzeiro tendo essa peça para mudar jogo grande, quebrar retranca e decidir clássico é algo que mexe profundamente com qualquer torcedor que conhece a importância de ter um cara decisivo em mata-mata e em reta final de campeonato. E não é só dentro de campo que um nome assim pesa. A simples possibilidade da contratação de Roger Guedes já faz muito empresário, marca esportiva e patrocinador olhar com outros olhos para o Cruzeiro. A imagem do clube, que já vinha em recuperação com a reorganização administrativa e os novos investimentos, ganha um salto quando se associa a um atleta midiático, com apelo nacional, seguido por milhões nas redes sociais e com histórico de grandes jogos em diferentes camisas importantes do futebol brasileiro e internacional.
Nos bastidores, comentava-se que o jogador buscava um projeto que o colocasse novamente como protagonista no país, e poucos clubes oferecem isso com tanta força emocional quanto o Cruzeiro, com sua torcida apaixonada, sua história recheada de títulos e craques e um Mineirão que, quando abraça, vira um dos ambientes mais intimidadores do Brasil. Para um atacante que gosta de ser a figura central, ser o cara do time, ter a chance de mandar no ataque celeste é um convite sedutor. A torcida, que não é boba, começou a cruzar informações, observaram likes suspeitos em posts sobre o Cruzeiro, seguiram a agenda de viagens de agentes, passaram lupa em qualquer entrevista de dirigente e jogaram na mesa todos os sinais que, para o coração do torcedor, apontavam para um caminho, a possibilidade real de ver Roger Guedes vestindo azul. E quando o coração do cruzeirense sente cheiro de reforço grande, a imaginação vai longe e já começa a montar escalação, palpitar em grupo de WhatsApp e planejar ida ao aeroporto. Enquanto parte da imprensa ainda tratava o assunto com cautela, o torcedor já fazia o seu papel, lotando comentários com mensagens como "Vem para o cabuloso, o Cruzeiro te chama, no Mineirão você vira ídolo de verdade". A força da torcida celeste nas redes começou a funcionar como um imã, chamando o jogador para essa história que ainda é rumor, mas que, na cabeça de muita gente, já ganhou traços de realidade. A cada novo detalhe que surgia, o "e se" dava lugar a um "quando", na mente da nação azul. É claro que, como torcedor, a gente também sabe que não existe negociação tranquila no futebol brasileiro, e que qualquer rumor desse nível movimenta também os rivais, diretores atentos, empresários com seus interesses e clubes dispostos a atravessar negócio. Mas, ao mesmo tempo, existe a sensação de que o Cruzeiro, com sua nova estrutura e com um projeto esportivo mais sólido, deixou de ser coadjuvante no mercado e passou a ser protagonista, capaz de sentar à mesa e disputar grandes nomes em igualdade com os gigantes do país. Se a negociação realmente estiver no estágio que alguns sussurram, com contrato praticamente pronto e detalhes financeiros finalizados, Roger Guedes teria diante de si a chance de colocar seu nome em um capítulo especial da nossa história, como outros atacantes que vestiram um manto azul e marcaram época. E é justamente isso que o torcedor cruzeirense mais gosta de imaginar. Aquele tipo de jogador que, anos depois, será lembrado em conversas de bar, em vídeos de gols históricos e em relatos emocionados de pais para filhos. Alguns torcedores mais céticos levantam questionamentos sobre o temperamento do jogador, sobre seu jeito explosivo, sobre a forma como se posiciona publicamente, mas, na maioria das vezes, a resposta vem carregada de confiança. No Cruzeiro, com uma torcida que sabe acolher e empurrar, com um treinador que saiba extrair o melhor, com uma estrutura que dá condições de trabalho. Esse perfil pode ser justamente o combustível competitivo que o elenco precisa para entrar em campo mordendo, sem medo. Com mentalidade de time que quer voltar a ganhar tudo. A cidade de Belo Horizonte também entra nesse imaginário, com sua atmosfera boleira, seus bares, sua cultura, sua forma única de viver futebol. Não é difícil imaginar Roger Guedes caminhando pelas ruas, sentindo o carinho da torcida, sendo abordado por cruzeirenses pedindo foto, autógrafo e prometendo apoio incondicional, desde que ele honre o manto dentro das quatro linhas. A identificação entre jogador e ambiente, às vezes, é o que transforma uma passagem em história de amor. Dentro do elenco, a chegada de um jogador desse tamanho teria impacto imediato. Disputaria posição com outros atacantes, elevaria o nível dos treinos, forçaria todo mundo a correr um pouco mais, a se concentrar um pouco mais. Afinal, quando um astro pisa no vestiário, todo o ambiente se transforma. Para nós, torcedores, é fácil imaginar os mais jovens olhando para ele com admiração, tentando absorver postura, movimentação, gestos, e vendo no companheiro de ataque um espelho de onde podem chegar. No campo dos sonhos, ver Roger Guedes com a camisa 9 ou 10 do Cruzeiro, se tornando o grande nome da equipe, sendo decisivo em clássicos contra rivais históricos, levantando taças e batendo no peito dizendo "aqui é Raposa", é um roteiro perfeito de filme que a torcida escreve na mente. Mas, no campo da realidade, mesmo sabendo que tudo ainda é tratado como rumor, o simples fato de isso ser cogitado já mostra o quanto o clube subiu de degrau nos últimos tempos. Os programas esportivos começaram a se debruçar sobre o assunto. Uns dizendo que o Cruzeiro estaria na frente, outros afirmando que existiriam empecilhos, alguns ressaltando o teto salarial, outros destacando a força do projeto esportivo. E lá estávamos nós, torcedores, assistindo a tudo, pescando qualquer frase que pudesse ser interpretada como pista, vibrando com comentários positivos e rebatendo quem duvidasse da capacidade do cabuloso de dar esse tipo de passo. A especulação tomou um corpo tão grande que até em roda de amigos o tema deixou de ser se o Cruzeiro precisa de um atacante e passou a ser como o time jogaria com Roger Guedes em campo. Quem sairia, quem seria deslocado, se a equipe ficaria mais ofensiva, se seria possível encaixar mais um ponta agudo do outro lado, montando um ataque que colocaria medo em qualquer defesa. Esses debates, por si só, já valem como combustível de paixão durante essa espera que parece interminável.
E, enquanto tudo isso rola, o coração cruzeirense vive naquela gangorra de emoção. Em um momento, o torcedor se pega absolutamente convicto de que o anúncio é questão de horas, já imaginando o vídeo de apresentação com trilha épica, cenas da toca, imagens históricas do clube, e, em outro, vem o medo de que algum detalhe melar a negociação, de que a proposta de fora ou de outro clube brasileiro desvie o rumo dessa história que a Nação Azul já começou a escrever. Talvez o mais bonito de todo esse rumor seja perceber como o Cruzeiro voltou a inspirar sonhos grandes no seu povo. Depois de anos em que a discussão girava em torno de sobreviver, de fugir de rebaixamento, de honrar folha salarial, hoje o tema é se dá para trazer um atacante de ponta, se dá para formar um time que entre em campo não apenas para competir, mas para mandar. E quando o torcedor se vê discutindo esse tipo de coisa, ele entende que, independentemente do desfecho dessa negociação, o clube já está em outro patamar de projeto. A diretoria sabe que, ao ver o nome de Roger Guedes se tornar desejo público, a responsabilidade aumenta. O torcedor, que já lotou o Mineirão nas boas e nas ruins, que comprou ingresso quando o time ainda não entregava tudo em campo, agora clama por um passo ousado, por um movimento que mostre que o Cruzeiro não está de brincadeira, que quem subir a serra para nos enfrentar vai encontrar um elenco respeitável, pesado, com jogadores que decidem jogo grande. Na imaginação coletiva da Nação Azul, o dia perfeito dessa história seria aquele em que um vídeo misterioso é postado nas redes do clube, com close em chuteira, grama, arquibancada, o número de uma camisa e, por fim, a revelação. Roger Guedes caminhando pela toca, olhando para o nosso escudo, apertando a mão de dirigentes e dizendo que escolheu o Cruzeiro pelo tamanho da torcida, pela história, pelo projeto e porque quer ser campeão com a Raposa. Esse é o tipo de cena que faz qualquer cruzeirense arrepiar só de pensar. A apresentação, é claro, seria um capítulo à parte. Mineirão aberto, torcida convocada, bandeiras, fumaça azul, cantos embalando um novo reforço, que daria voltas no gramado, ergueria o braço para cada setor, chutaria algumas bolas para a arquibancada e talvez até arriscasse um E, ou, o Cruzeiro voltou no microfone, arrancando ainda mais gritos e lágrimas de um povo que aprendeu a se emocionar não só com o título, mas também com sinal de que dias melhores chegaram para ficar. Dentro dessa narrativa apaixonada, o primeiro jogo de Roger Guedes pelo Cruzeiro é descrito quase como uma profecia pelo torcedor. Estreia no Mineirão, casa cheia, noite estrelada, ele entrando em campo com aquela cara séria de quem sabe o peso da responsabilidade e, no momento certo, recebendo um passe açucarado na ponta, cortando para dentro e acertando um chute indefensável no ângulo, correndo em direção à nossa torcida, batendo no peito e gritando "Vamos, Cruzeiro!". É o tipo de roteiro que a gente já vê na mente antes mesmo de qualquer anúncio oficial. É bem verdade que, em tempos de mercado inflacionado e movimentos rápidos, o torcedor aprende a se proteger para não se frustrar, e por isso, no meio de toda essa empolgação, existe também um discurso de cautela. É só rumor, enquanto não assinar, não é nosso, já vimos filme assim antes. Mas, ao mesmo tempo, ninguém consegue esconder o brilho no olhar quando o nome do jogador aparece ligado ao clube, porque o futebol se alimenta justamente desse tipo de sonho. Esse rumor também serve para lembrar ao Brasil que o Cruzeiro continua sendo um gigante que atrai grandes histórias. Quando se fala de um atleta do calibre de Roger Guedes escolhendo vestir nosso manto, a mensagem que ecoa é a de que a Raposa não está no mercado para fazer figuração, mas para montar times que honrem a camisa que já foi usada por tantos craques, de Tostão Alex, de Dirceu Lopes a outros tantos ídolos que construíram nossa história com gol, raça e talento. A cada nova atualização, seja uma fala de dirigente pedindo calma à torcida, seja um jornalista dizendo que as conversas existem, mas que é preciso paciência, seja um simples emoji enigmático postado em rede social, o coração do cruzeirense acelera. A sensação é de estar acompanhando uma novela em tempo real, em que cada capítulo é uma informação nova, um desmentido, uma confirmação parcial, um detalhe de bastidor que reforça a esperança de um final feliz. Enquanto isso, as crianças cruzeirenses já começam a pedir, em casa, a camisa com o nome de Roger Guedes, mesmo que tudo ainda esteja no campo da especulação. É assim que o futebol funciona. Antes da oficialização, o sonho já virou realidade no imaginário das novas gerações, que querem ver o Cruzeiro grande, protagonista, com jogadores que brilham e fazem os olhos delas cintilarem a cada drible. O rumor, nesse sentido, já cumpre o papel de alimentar a paixão. Até mesmo torcedores de outros clubes, acostumados a ver o Cruzeiro durante um tempo em páginas negativas, agora se surpreendem com a força dos nossos movimentos no mercado, e muitos admitem que, se essa negociação se concretizar, será mais um sinal de que a Raposa voltou de vez ao cenário dos gigantes em condições de disputar os grandes nomes com qualquer um. Para nós, isso é motivo de orgulho, porque mostra que o clube que amamos não se contenta com pouco. Do ponto de vista psicológico, imaginar um cara como Roger Guedes chegando na toca também reforça a autoestima do elenco. É como se o vestiário recebesse uma mensagem clara:
Vocês não estão aqui para lutar apenas pela parte de baixo da tabela, mas para construir algo grande. Jogadores experientes, jovens da base, reforços recentes, todos olhariam para esse movimento como um sinal de que vale a pena se entregar ainda mais em cada treino, em cada jogo, porque o projeto é ambicioso. Claro que o tempo dirá se esse rumor vai virar realidade ou se será apenas mais uma das tantas histórias do mercado da bola que mexeram com o coração da torcida sem se concretizar. Mas, enquanto ele existe, enquanto há esse burburinho de que Roger Guedes pode fechar com o Cruzeiro, a Nação Azul se permite sonhar, se permite fazer planos, se permite já reservar um lugar especial na memória para o dia em que, quem sabe, essa contratação for anunciada e confirmada. Se por algum motivo o desfecho não for aquele que o torcedor deseja, a lição que fica é a de que o Cruzeiro voltou a ser assunto na prateleira mais alta, ligado a atletas de impacto, a jogadores que poderiam tranquilamente seguir em outros centros, mas que veem na Raposa uma possibilidade real de protagonismo. E isso, por si só, já é um indicador poderoso de que o caminho que o clube está trilhando é o certo. Por outro lado, se o rumor se transformar em fato, se realmente vermos Roger Guedes assinando o contrato, posando para a foto com o nosso escudo e falando diretamente com a Nação Azul, aí o Mineirão que se prepare, porque cada jogo vai parecer final, cada gol vai ter peso de título, e cada vitória será celebrada como prova de que o Cruzeiro está vivendo um novo tempo, em que ousadia no mercado e grandeza em campo caminham lado a lado. No fim das contas, é isso que o torcedor cruzeirense faz de melhor. Pega um rumor, mistura com amor pelo clube, acrescenta um pouco de esperança e transforma tudo em combustível para continuar empurrando o time, seja no estádio, na televisão ou nas redes sociais. A história de Roger Guedes no Cruzeiro, por enquanto, existe no terreno das especulações, mas já habita o coração da torcida como um sonho possível, um desejo coletivo que ecoa em uma só voz, que ele vista o manto azul e ajude a escrever um novo capítulo vitorioso do nosso cabuloso. E enquanto o anúncio não vem, seguimos aqui, como sempre, de olho em cada notificação, atentos a cada rumor, com o coração acelerado e a certeza de que, aconteça ou não, o Cruzeiro está vivo, gigante e pronto para que nomes do tamanho de Roger Guedes olhem para nossa camisa, para nossa torcida e sintam o mesmo que a gente sente todos os dias: orgulho de ser azul, orgulho de ser Cruzeiro.